semanas, né? Na última que eu dei foi sobre o perdão, né? E hoje nós vamos falar sobre a graça. Então, tudo junto, né? Tudo combinadinho. E eu tô feliz, porque é outra lição que no meu coração se enche de alegria, de poder ensinar. Porque essa parábola que nós vamos estudar hoje, ela fala não só para que a gente hoje vai ver qual foi a audiência, né, que Jesus estava querendo alcançar com aquela história, para quem ele estava direcionando, mas acho que como tudo na Bíblia, né, nós sempre aprendemos, sempre temos lições a aprender. Então, Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus, né? A gente sabe que os judeus esperavam um reino, um rei, né? Um Messias que iria acabar com todo o sofrimento, que iria resolver todos os problemas políticos, mas Jesus não veio para esse tipo de reino, né? E ele várias vezes, nas histórias que ele contou, ele tentou transparecer o que era o reino de Deus, o que era, qual era o reino que ele veio trazer aqui nessa terra, né? E essa é uma das parábolas que, na verdade, ele até começa dizendo isso. Então, nós vamos ler o Mateus 20, hoje nós vamos estar em Mateus 20, de 1 a 16. Mas, semana passada, a lição terminou, o capítulo, né, terminou com Jesus dizendo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se você continua lendo, você vai ver que no final dessa parte que nós vamos estudar hoje, no versículo 16, ele termina com a mesma frase. Então, essas duas histórias, esses dois capítulos estão conectados, porque Jesus está continuando o que ele tinha começado no capítulo 19. Então, em Mateus 19:30 diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Então, como Spurgeon, a gente já fala dele aqui várias vezes, foi um cristão lá dos 1800 e tanto, assim, uma pessoa super profunda, estudiosa da Bíblia. Eu gosto muito das coisas que ele fala. E ele diz que o chamado para o trabalho, a capacidade e a recompensa são todos com base em um princípio de graça e não de mérito. Isso a gente está dizendo no trabalho cristão, no trabalho da obra de Deus, tá? Então, você não pode querer fazer o serviço do Senhor esperando recompensa. E a gente viu que no capítulo anterior, Pedro falou, peraí, e para nós? A gente largou tudo, a gente deixou o pai, deixou o trabalho, o que vai ter aí para nós, né? E Jesus respondeu a Pedro, falando, não, pode deixar, vocês vão receber a recompensa, ainda deu uma dica do que ia ser, né? Mas, nessa história de hoje, dessa parábola, Jesus já vai falar de uma maneira diferente, né? Que a recompensa já é a graça que a gente recebe dele, né? Então, vamos ver. A gente vive numa sociedade que ela está totalmente baseada nos méritos, esforços, recompensa proporcional, status. A gente vive debaixo disso. E hoje em dia ainda vamos colocar aqui comparações, né? Porque você abre o Facebook, abre o Instagram e fulano está fazendo isso, e ciclano está fazendo aquilo, e a gente está querendo comparar por que eu não tenho aquilo, por que eu não tenho aquilo outro. Então, essa é a visão do mundo. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem aqui, né? O reino de Deus, ele opera de forma totalmente diferente. Ele funciona com base na graça. O que é a graça? Um dom imerecido de Deus. E eu fico pensando assim, nós nunca, com a nossa cabecinha humana, vamos ter a concepção real do que é essa graça. Aqui tem a diferença, tem duas palavras que a gente usa muito, que é misericórdia e graça, né? Então, misericórdia, o que é? É quando Deus não nos dá o castigo que a gente merece, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós merecemos. O que a gente merece? O salário do pecado é a morte.
Mas o que Deus fez? Nos deu o seu Filho para nos dar vida. Então isso é misericórdia, né? A graça é Deus nos abençoando, ainda que a gente não mereça. Paulo dizia que quando a gente ainda estava perdido, Deus já nos amou e mandou o Filho dele para nós, né? Então, as expectativas com respeito ao reino de Deus e ao reino do céu são totalmente diferentes, né? Então, já falei, os judeus esperavam o quê? Um reino político, libertação do domínio romano, recompensas terrenas, e Jesus, cada vez que ele fala sobre o reino, ele insiste que o seu reino não é desse mundo. Mas eles não conseguiam entender, né? A gente vê que até no final, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram devastados. E agora? O nosso rei, quem assiste o The Chosen, vê que o Judas, né, tava assim, super, eu tô aqui para ser serviço do rei que vai chegar, né? Quando ele descobriu que esse rei não era do jeito que ele pensava, né, foi quando as coisas mudaram de caminho para ele, né? Então Jesus quer que nós entendemos, por isso que a Bíblia deixa pra gente tanta coisa, tanta instrução, tanta história, para que a gente guarde na nossa mente e pelo menos tente entender, né? Tente absorver o significado. Então, os líderes, Jesus está escrevendo essa palavra para os líderes religiosos, os judeus legalistas, as pessoas que confiavam nas suas obras para alcançar a graça. Então, hoje em dia, existem muitas religiões e seitas que fazem com que as pessoas pensem que quanto mais eles fizerem, mais chance, né? Nem certeza, é chance eles vão ter de ir para o céu, de conseguir a bênção de Deus. E não é assim, né? A gente está baseado na graça. Jesus fez tudo. Né? Como eu disse na última lição, tetelestai, está consumado, está terminado, pronto, preço pago, não tem nada que você precisa fazer a não ser crer. Crer e aceitar esse presente. A gente fica pensando às vezes, né, o Natal, cheio de presente debaixo da árvore, as pessoas abrindo aqueles presentes com aqueles laços bonitos, mas o presente que Deus está te dando, que é Jesus, muita gente nem abriu ainda, está escondido lá debaixo até hoje, né? Então, a postura desses líderes religiosos, como muita gente que a gente conhece hoje, né? Eles acreditavam que Deus devia algo a eles, porque eles estavam sendo tão cumpridores da lei que Deus devia algo a eles, que a sua obediência e rituais garantiria privilégios. Então, por isso, eles criticavam Jesus, rejeitavam os pecadores e desprezavam a graça de Deus. Quantas vezes você já escutou alguém falar assim, mas eu não merecia isso, eu faço as coisas, uma morte, ou uma doença, alguma coisa assim, mas eu não merecia isso. Por quê? Né? Por que fulano pode e eu não mereço? Né? Não são os meus esforços, não são o meu trabalho. Nós vamos ver isso claramente na lição que a gente já vai começar agora, dos trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha, que nós vamos estudar hoje. Então, começa no versículo 1 do capítulo 20 de Mateus. Diz assim, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vocês também vão trabalhar na vinha. Eu pagarei o que for justo a vocês. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. E lhes disse, vocês também, vão lá trabalhar. Então, a gente vai ver a visão humana, racional,
né? E a visão do reino de Deus nessa parábola. Quem já sabe, ou já viu aqui no Home Depot, quando a gente, né, o povo fica lá esperando ser contratado. Se você está precisando de alguém de última hora, passa lá que tem um monte de gente lá querendo esse trabalho. E até achei interessante, porque esses aqui deviam estar lá procurando trabalho. Ninguém deu trabalho para vocês. Eles estavam conseguindo emprego. Pois é, essa foto veio na hora. Eu falei, essa vai entrar na lição. Indocumentados, pois é. Um colombiano lá esperando, o outro passou, pegou. Então, gente, alguns estavam lá de madrugada. Esses aqui devem ter chegado tarde, não arrumou trabalho. Alguns chegaram de madrugada, né, foram contratados. E o que aconteceu? O dono falou, eu vou dar para vocês um denário. O que era um denário? Era o que se pagava normalmente para o trabalhador pelo dia. Isso era arreglado todas as vezes que alguém trabalhava, era o que ganhava por dia, né? Então ele tratou com esse salário. Depois, os outros que ele contratou durante as outras horas do dia, o que aconteceu? Ele não falou quanto que ia dar, ele falou, vou dar um preço justo, né? Não teve acerto de quanto seria. Então Jesus inicia essa parábola, porque o reino dos céus é semelhante a. A intenção de Jesus é enfatizar a diferença entre os nossos valores, a nossa maneira de pensar e as do reino dos céus. É totalmente diferente, gente. E eu acho que a gente, como cristão, que está aqui na igreja nos domingos, que vai no small group, que estuda a Bíblia todo dia, que lê a Bíblia, a gente precisa absorver, sabe? Cada vez que você começar a sentir esse tipo de sentimento, de injustiça, ou disso, sabe? Começa a pensar, isso é desse mundo, eu não sou desse mundo, eu não preciso pensar dessa maneira, né? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que advoga a minha causa, né? Então, a gente vê que a reação desses trabalhadores foi bem típica de um ser humano, né? A gente não pode nem julgar, porque ele realmente era uma reação normal, se você pensar nos termos humanos. Então, vamos ver a reação deles. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Aí já tem, nós vamos ver por quê. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Você também não esperaria? Cada um deles também recebeu um denário. Então, aqui a gente vê direitos e expectativas contrastando com a graça e a generosidade, né? A gente quer os nossos direitos, mas se a gente pensar na misericórdia de Deus, eu prefiro que Ele me dê o que Ele quer, não o que eu acho que eu mereço, porque Ele é generoso, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é amoroso, né? Deus a gente querer cobrar de Deus uma coisa que é injusta, eu acho que é uma falta total de sabedoria, né? Mesmo porque a gente não merece nada, exatamente. Então, a ordem foi começar pelos últimos. Então, por quê? Vamos ver por quê. Se ele tivesse pagado o primeiro e mandado ele embora, o primeiro não ia saber quanto que o último recebeu, a não ser que o outro saísse gritando lá, olha só, eu trabalhei só 1 hora e ganhei um denário. Então, Jesus queria que esses que foram contratados primeiro vissem a generosidade do dono da vinha, né? Ele queria pôr em evidência a lição sobre o reino de Deus.
que é como terminou o capítulo 19. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão o primeiro. Eles tinham que testemunhar isso, né? E nesse fato do administrador ter pago o mesmo tanto para cada um, foi ressaltada o quê? A graça e a generosidade do dono daquela vinha, né? Ele talvez viu que estava lá o dia inteiro, sem trabalho, ficou com dó, chamou para a vinha e falou, não, ele também está precisando igual, então deixa eu dar para ele o que ele está precisando, né? Não o que ele merece pelo trabalho dele, mas o que ele está precisando. Então, a natureza de Deus revela claramente que Deus é justo. Ele é justo. Não importa o que você pense diante de uma situação que você talvez esteja vivendo. Deus é justo. Ele cumpriu e cumpre o que promete. Deus é soberano. Nós vamos ver aqui que ele vai perguntar daqui a pouco para os reclamadores lá, para os murmuradores. É minha vinha, é meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, Deus é soberano, ele decide como agir. A gente só vê a casca, Deus vê de dentro, né? Deus vê tudo. Ele é misericordioso, ele dá além do merecido. Se Deus nos tratasse com base no merecimento, ninguém poderia ser salvo, porque a gente não merece. Não merece. Nenhum esforço humano é suficiente. Você vê que tem religiões que a pessoa se machuca, né? Se dá lambadas e fazem tantas brutalidades com o seu corpo para querer alcançar uma graça ou um perdão. Não é assim. É graça, graça é de graça. É misericórdia, né? Os nossos pecados já nos condenam. Ah, mas eu não faço isso, não faço aquilo. Faz. Quem nunca mentiu? Quem nunca desonrou um pai e uma mãe? Ou tem tanta... A gente vê os 10 mandamentos, ah, mas eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Jesus mudou tudo lá em Mateus. Se você olhar para uma mulher desejando, você já adulterou. Se você tem raiva de alguém, você já matou. Né? Então, gente, nós temos que começar a absorver essa perspectiva do reino dos céus. O reino dos céus não é igual aqui. Nós estamos nessa plataforma, nosso gol é essa lá de cima. E é nessa que a gente precisa pensar, né? Que a gente depende dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Aí lá no versículo 11, vamos ver como foram os murmuradores. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor o dia inteiro. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou de trabalhar por 1 denário? Receba aqui o que nós combinamos, né? E vai embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu te dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Aí termina. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu queria que a gente se colocasse dentro dessa parábola. Né? Como que eu me sentiria? Queria todo o dinheiro. A próxima vez pediria dois Negociaria melhor, né? Então, assim, mas é importante, sabe? A gente se colocar dentro da história. Essas parábolas, Jesus usava histórias corriqueiras da vida dessas pessoas, porque ele queria que as pessoas se identificassem, sabe? Então, assim, como você se sentiria se você fosse os primeiros contratados? E se você fosse dos últimos? Ia sair dali pulando de alegria, né? A sua reação seria de gratidão ou senso de direito? Eu tenho direito a isso. Quantas vezes a gente tem mania de protestar pelos direitos, né? A gente vê pela rua aí todo mundo querendo direito, né? Direito de tudo.
Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais pessoas do reino de Deus na nossa vida corriqueira do dia a dia aqui nessa terra. Porque nós somos os representantes, nós somos os embaixadores do reino de Deus, né? Então, quem reclamou no final? Foi o que começou a trabalhar cedo, né? O que trabalhou mais, né? E foi a esse que o dono da vinha respondeu, né? Essa parábola confronta diretamente o coração merecedor e injustiçado. Então eu vou chamar esses de insatisfeitos e injustiçados, né? Porque primeiro se sentiram injustiçados e depois não estavam satisfeitos com o que tinham recebido. Queria comparar outro injustiçado na Bíblia. E a gente fala muito do irmão dele, mas ninguém fala muito dele, né? Na parábola do filho pródigo. Esse foi outro que se sentiu injustiçado, né? Quantas vezes a gente se sente injustiçado? Mas vamos ver a perspectiva aqui. Os trabalhadores da vinha reclamaram da recompensa, né? O irmão do filho pródigo reclamou da festa que o pai deu para o irmão que retornou. Ele não foi capaz de celebrar junto. Os trabalhadores basearam-se no esforço que tiveram o dia todo. O irmão do filho pródigo baseou nos seus anos de dedicação e fidelidade ao pai. Anos, aí, nunca te abandonei, te ajudei, fui fiel, estava aqui do seu lado. Os trabalhadores sentiram-se injustiçados, ficaram enciumados com a generosidade do patrão. E o irmão do filho pródigo sentiu-se injustiçado e também ficou enciumado, porque o pai havia celebrado o filho que retornou. A gente fala sempre, né, desse filho que voltou, que alegria. Mas que triste que o irmão não foi capaz de celebrar esse irmão que estava perdido e que voltou. Às vezes, eu até falei isso com uma pessoa essa semana, nós os cristãos somos muito rigorosos com os nossos irmãos que caem ou que tropeçam, sabe? A gente precisa ser mais generoso e oferecer mais amor, não ser condizente com o pecado, que a Bíblia diz que a gente não deve ser condizente com o pecado, mas a gente precisa estender a mão, a gente precisa ser aquele que leva esperança e ajuda o irmão a retornar, né? Os trabalhadores não aceitaram a graça e generosidade do dono da vinha. Queriam mais do que os outros receberam. E o filho pródigo não aceitou a graça, o perdão e a generosidade do pai para com o irmão que retornou. Então, o resumo é que isso é um problema do direito adquirido, né? Essa pergunta que o dono da vinha fez, você está com ciúme ou inveja da minha generosidade? Né? Quando você olha em volta, nos seus amigos, na sua família, aqui na igreja, você vê alguém, você tem esse sentimento quando você olha para alguém que está prosperando ou que está numa posição de liderança diferente da sua? Você tem esse sentimento de eu mereço isso e eu não tenho? Eu podia estar fazendo isso e não estou? Ou você está se alegrando com o sucesso das pessoas? Nós precisamos nos alegrar com o sucesso das pessoas à nossa volta. Sabe? Não vamos ter inveja. Inveja é um sentimento muito feio. Ele corrói, ele contamina, né? Ambas as parábolas confrontam uma atitude perigosa. O sentimento de merecimento. Eu gosto dessa palavra em inglês, entitlement, né? Eu mereço isso. Eu tenho direito a isso. Eu não mereço nada. Eu não tenho direito a nada. Né? Eu fiz mais, mereço mais.
Eu sou melhor, então devo receber mais. Eu sempre obedeci, fui obediente, mas não fui reconhecido. Deus vê, gente, Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa jornada, Deus vê a nossa caminhada, os nossos tropeços, as nossas dificuldades. Às vezes a gente acha que Ele não está vendo. Às vezes a gente acha que Ele esqueceu da gente. Mas Ele não esqueceu, Ele não está cego. Tudo passa. Tem o seu tempo próprio, tem o seu tempo certo. Né? No reino de Deus não existe mérito suficiente. Existe graça abundante. Graça. Para os trabalhadores da vinha, não foi os esforços deles que fez com que eles merecessem aquele denário. Foi o desejo do patrão, o desejo do dono da vinha. E sabe lá por que ele... Vai ver que ele soube da história desses outros e resolveu dar o mesmo. A gente não sabe detalhes. E é a mesma coisa com Deus. Eu não sei o que é que Deus está fazendo, eu não sei. Mas eu sei que Ele faz o que é bom. Eu sei que Ele é perfeito em tudo que faz. Né? O filho pródigo, a graça não estava baseada na obediência, cumprimento do dever, nem nos erros que o irmão tinha cometido. O pai foi capaz de perdoar o irmão. O pai tinha sido mais prejudicado ali naquela história. E o pai perdoou. Mas o irmão, eu acho que não foi nem pelo que o irmão tinha feito, mas pelo ciúme, pela inveja, pela falta de reconhecimento. Né? Em ambos os casos, Deus age por amor e não por merecimento. Deus não nos deve satisfação com relação às pessoas a quem Ele abençoa ou escolhe abençoar em determinados momentos. Olha para trás na sua vida, na sua jornada, quantas vezes você viu a graça de Deus na sua vida. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho. A gente valoriza mais, eu acho, quando a espera é um pouquinho mais longa. Se sabemos que Deus é bom, amoroso, paciente, longânimo e muitos outros atributos, nunca devemos questionar os seus desígnios. Nunca, nunca. Ele sabe exatamente o que faz. Ele sabe, ele tem controle da situação. Então Jesus respondeu a Pedro sem criticar. Jesus foi bem mansinho com Pedro dessa vez, né? Porque Pedro, eu acho que os outros discípulos ficavam felizes, né? Quando Pedro tinha coragem de fazer umas perguntas, que eles tudo queriam fazer, mas não tinha coragem. Mas Pedro fazia as perguntas. Então Jesus responde: todos seremos recompensados na eternidade. Mas mais do que recompensa, todos necessitamos desesperadamente da graça de Deus. As recompensas de Deus vão muito além da nossa razão ou merecimento. Muito além. Muito. E a Bíblia diz em vários lugares que vamos ter recompensa no céu. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe falava que a gente ia receber uma pedrinha branca e tinha tanta coisa, pedras na coroa. E acho que eu já falei isso aqui, numa das lições que eu ensinei. Tudo que a gente receber lá de recompensa pelas coisas que a gente fez para Deus, você não vai ter uma estante para dispor, para colocar lá, olha aqui, vem visitar minha casa, olha aqui, ó, que bonito, todas as minhas recompensas do que eu fiz lá na terra. Não vai ter isso. Nós vamos chegar e depositar aos pés de Jesus. Porque é Ele que merece tudo. É para Ele. Então o que você vai levar? Uma caixinha na sua mão? Eu quero levar um 18-wheeler cheio de recompensas, porque é para Ele que eu quero dar. É para Ele que eu sirvo, é para Ele que eu estou fazendo as coisas aqui nessa terra. Não é para ninguém mais, não é para mim, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje. Você já se sentiu injustiçado
ao ver Deus abençoar alguém? Pensa bem. Você serve a Deus por gratidão ou esperando uma recompensa? Não podemos estar servindo a Deus esperando que porque eu estou aqui ou porque eu venho na igreja, Deus vai me abençoar. Ou para marcar, né, check that box, fui na igreja essa semana. Não, a gente serve por amor. Em que áreas você tem comparado a sua caminhada com a de outras pessoas à sua volta? O que no seu coração gera aquele sentimento de que Deus não está sendo justo com você? Você realmente aceita que a salvação é totalmente de graça? Você entendeu isso? Entendeu que não existe nada que você possa fazer para ajudar a Jesus no seu processo de salvação? Ele já fez tudo. É graça, é presente. É maravilhoso saber que a graça de Deus não depende do meu esforço, a misericórdia de Deus não depende do meu desempenho, não depende do meu desempenho. E o amor de Deus não depende do meu merecimento. Riqueza, esforço, tempo de serviço, status, nada disso se compara com o reino de Deus, o reino dos céus, esse que Jesus está lá preparando para nós. Esse reino maravilhoso. Gente, eu não vejo a hora de chegar lá, não vejo mesmo. Mas enquanto a gente não chega, o que eu posso fazer hoje? Né? Como que eu posso caminhar aqui ou estar diante de Deus, sabe, imaginando ou já experimentando essa vida do reino dos céus, né? Tirando um pouquinho o pé daqui desse mundo de comparações, de ingratidões, de direitos. Hoje eu queria que a gente levasse dessa lição o fato de que Deus não é injusto. Ele é generoso. Ele é generoso. E se você está vendo ele ser generoso com alguém que você acha que não merece, deixa Deus ser generoso. Sua vez vai chegar. Olha, eu vou confessar que às vezes eu me pego, essa é uma área, né, que eu quase sempre aqui vem na área do filho, né? Mas às vezes eu me pego assim, mas Deus, eu ensinei para ele desde criança, né? Instruí ele no caminho, sempre foi para a igreja. E fulana lá, ó, nem é cristã, os meninos vão para a igreja, está todo mundo lá, ó, sucesso, na escola, com trabalho. Depois eu falo, gente, para com isso. Deus abençoe, continua prosperando. Mas eu tenho que confessar que já passou na minha mente, no meu coração. Por quê? Porque eu sou humana. Não é que a gente não vai ter esses sentimentos, mas é a gente reconhecer que esse tipo de sentimento não é de uma pessoa que pertence ao reino dos céus. Não é. Então é a gente na mesma hora, opa, não, isso não me pertence. Deus, me perdoa. E é tão bom saber que a gente tem um advogado junto ao Pai, que nos perdoa, que nos entende, né, nas nossas dificuldades. Ele dá além do que nós merecemos. Queria que a gente aprendesse que a graça confronta o orgulho humano. A gente quer mérito, a gente quer o que a gente merece, mas Deus oferece graça. Comparação destrói a alegria espiritual. Os trabalhadores murmuraram a ver que os outros tinham recebido o mesmo valor. Murmuraram, reclamaram. Por quê? Porque estavam comparando o que eles ganharam. Se esqueceram que eles tinham combinado aquilo. Mas se acharam injustiçados. No reino dos céus, no reino de Deus, todos dependem igualmente da graça de Deus. Todos. Ninguém vai chegar lá sem ter recebido essa graça de Deus. Não importa quanto você se encontrou com Jesus.
A gente viu que o ladrão da cruz, ó, foi minutos antes. Não teve tempo de fazer nenhuma Bible study, estudar a Bíblia, decorar os livros da Bíblia, batizar, não teve tempo de nada. E tá lá, sentadinho lá. Timóteo, né? Foi desde criança, instruído pela mãe, pela avó. Ele tá lá, junto com o ladrão lá, ó, os dois. Bem curtido o céu. Não importa o tempo, não importa quando a gente chega. Olha, eu vou te falar. Às vezes eu fico com vergonha, porque eu conheço pessoas, tem uma pessoa em especial, a Alejandra. Quando eu a conheci, ela era dessas católicas beata, que fazia novena, que fazia... Mas assim, era uma coisa, conheci ela aqui. Aí passou uns anos, eu e uma outra amiga, a gente, né, falava de Jesus e tal. E aí ela converteu. Hoje em dia, mas ela passou na minha frente, em termos assim, de conhecimento da palavra, mas ela estava com tanta sede, com tanta vontade, ela mergulhou no Evangelho de uma maneira que eu fico tão feliz quando eu olho para ela e vejo o que Deus está fazendo na vida dela. Hoje está fazendo teologia, seminário. Então, assim, gente, tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo. E a gente tem que regozijar, alegrar com os que se alegram, né? Então, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Servir a Deus por amor, não por comparação, ou esperando recompensa justa, né? Servir a Cristo apenas em função de benefícios temporais e eternos é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Celebre a bênção dos outros. Não vamos ficar guardando inveja, ciúmes. Isso não vem de Deus. Esses sentimentos machucam e, sabe, nublam a nossa perspectiva do reino. A bondade do dono da vinha não levou aqueles trabalhadores ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter, o egoísmo. Então, aquilo revelou quem eles realmente eram, né? Lembre-se de que tudo que você já tem já é graça. Já é graça de Deus. Confie na bondade de Deus, mesmo quando você não está entendendo o que Ele está fazendo. Porque Ele não nos deve satisfação. Nenhuma. Então, eu queria que a gente pensasse como eu estou vivendo. Comparando? Reclamando? Ou estou agradecido a Deus pelo que Ele me deu, pela graça maravilhosa que eu recebo dEle todos os dias. Que Deus abençoe vocês, que vocês vivam uma semana cheia de graça. Amém. Cheia de graça. E que a gente esteja ciente do que Deus está fazendo à nossa volta. E que a gente saiba buscar uma vida do reino dos céus aqui nesse mundo. Amém. Deus abençoe.